Pai amado, nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através do nosso Senhor, o Espírito Santo. É o que te pedimos, Pai amado, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós lemos na palavra de Deus: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Nós vemos aqui de uma forma muito clara o desejo do Senhor para mim e para você. O Senhor deseja que nós sejamos encontrados de forma irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos saber, veja o que nos fala o Espírito de Profecia: quando o Cristo vier, será então demasiado tarde para que os erros sejam corrigidos, demasiado tarde para que o caráter seja mudado, demasiado tarde para obter um caráter santo. Meditação matinal, olhando para o alto, página 367. Bom, nós vemos então de uma forma muito clara que o nosso desejo deve ser encontrado na volta de Jesus em um estado de plena purificação, transformação plena, lavado pelo sangue do Cordeiro, purificado pela graça divina que o Senhor nos concede no presente momento. Nós precisamos saber que quando Cristo vier, será demasiado tarde para que essa obra seja feita no meu coração, no seu coração. Mas infelizmente, muitas pessoas não aceitam essa necessidade de uma plena purificação antes do fechamento da porta da graça. É muito comum nós vemos essas pessoas usarem Coríntios 15, 1 Coríntios capítulo 15, mais especificamente o verso 53 e 54, para defender essa crença. Vamos ver esses versos. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. 1 Coríntios capítulo 15, verso 53, verso 54. Então essas pessoas às vezes perguntam: escuta, o que vai acontecer? Veja, a plena transformação vai ser lá, na volta de Jesus, lá que nós seremos plenamente transformados. Agora, perguntamos: será que Coríntios 15 está realmente falando de um toque final que o Senhor vai nos dar nos salvos, para que eles sejam então plenamente transformados? Somente então plenamente transformados, somente então libertados do pecado, somente então está em uma condição de estar irrepreensível diante de Deus? Será que Coríntios 15 está nos falando isso? Será que eu realmente posso usar Coríntios 15 para defender a crença de que a plena purificação ocorrerá somente na glorificação, somente na volta de Jesus? Gostaria de perguntar uma coisa que é importante, nós vamos analisar nesse verso, nesse texto. Cristo, na sua volta, vai transformar homens corruptíveis em incorruptíveis, ou a transformação que ocorrerá naquele momento será de homens ainda corrompidos para incorruptíveis? Vamos perguntar novamente. Na volta de Jesus, ocorrerá a transformação de homens corruptíveis para incorruptíveis, ou homens corrompidos, ainda corrompidos, transformados para serem incorruptíveis agora? Veja que o texto está nos falando de transformação de homens corruptíveis para incorruptíveis. Ele não está falando de homens corrompidos, transformados em incorruptíveis. Existe uma diferença, e nós precisamos saber. Existe uma diferença gritante entre corruptível e corrompido. Veja bem,
nós vamos ilustrar com algumas coisas bem simples, mas que vai nos esclarecer, vai nos ajudar a compreender isso. Aqui eu tenho um papel rasgável. Aqui eu tenho um papel já rasgado. Veja a diferença. É bem diferente um papel rasgável de um papel rasgado. Assim como também eu tenho na minha mão uma lâmpada quebrável. Eu tenho uma lâmpada quebrada. Bem diferente, né? Quebrável, quebrada. Agora veja bem. Assim como é diferente rasgável de rasgado, é diferente também de corruptível para corrompido. Assim como é diferente quebrável para quebrado, eu posso dizer a mesma coisa. É diferente, queridos irmãos, corruptível para corrompido. Mas parece que, infelizmente, algumas pessoas ao lerem Coríntios 15, dão uma aplicação de corruptíveis, como se estivesse lendo corrompidos. E não é isso que o texto está falando. Nós precisamos saber, estar atento a toda a palavra de Deus. E veja bem, em Coríntios 15 mesmo, verso 50, nós vemos algo super interessante. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Veja, a corrupção, o estar corrompido, torna impossível a pessoa herdar a incorrupção. A corrupção não pode herdar a incorrupção. Então, nós precisamos entender que a transformação que ocorrerá na volta de Jesus será de homens corruptíveis, mas que apesar de serem corruptíveis, foram lavados no sangue do Cordeiro, para a honra e glória de Deus, foram transformados em ocasião oportuna, são corruptíveis, mas não estão mais corrompidos, porque foram transformados pela graça de Deus. Veja bem, se um pecado é nutrido na alma, ou uma prática errônea conservada na vida, todo ser é contaminado. O homem torna-se instrumento de injustiça. É interessante que um pecado torna uma pessoa corrompida. E o nosso desejo deve ser encontrado naquele dia, como mesmo que fala Tessalonicenses, irrepreensível, transformado, purificado pela graça de Deus. Deus é maravilhoso, Ele quer nos conceder mais do que o perdão. Ele quer nos conceder também a purificação. Então nós precisamos aceitar tudo o que Deus tem feito para a nossa salvação. O sangue de Jesus, além de nos prover o perdão, Ele nos provê também a purificação de todos os nossos pecados. E existe um tempo para isso. E o tempo é agora, antes que seja fechada a porta da graça. Existe uma solução, queridos irmãos, para a corrupção que existe em mim e em você. Existe uma solução, Deus proveu essa solução. E nós vemos essa solução lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, onde nós lemos: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Sim, Deus proveu meios, através do sacrifício de Jesus, para que eu possa me tornar co-participante da natureza divina, para que eu possa ser morada do Senhor Espírito Santo, para que o Senhor Espírito Santo possa viver e reinar no meu coração, me livrando do que mesmo? Das paixões e corrupções que há no mundo. E é interessante, meus queridos, é interessante que
nós precisamos compreender o que representa ser participante da natureza divina. Nós não vamos ser Deus, não estamos tendo a arrogância de querer ser deuses, não. Mas nós seremos homens cuja habitação é da morada do Espírito Santo. Ser co-participante da natureza divina é ter o Espírito Santo reinando no nosso coração de forma plena, nos livrando das paixões e corrupções que pertencem a esse mundo. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer nos transformar de uma forma plena, purificar de uma forma plena. É isso que nos proveu o sacrifício de Jesus Cristo. O perdão e essa transformação maravilhosa, nos livrando de tudo aquilo que nos separa de Deus. Nós precisamos compreender realmente o que representa ser participante da natureza divina. Nós vamos ler um texto de Espírito de Profecia que nos revela aqui, dois textos que nos revelam muito claramente o que representa ser participante da natureza divina. Vejamos. Não hesitamos em dizer-vos que a fim de obter a herança imortal e a natureza eterna, deveis ser vencedores nesta vida probatória. Tudo que macula, veja, tudo que macula e mancha a alma precisa ser removido, precisa ser purificado do coração. Temos de saber o que significa ser participante da natureza divina, havendo escapado das corrupções que pela concupiscência há no mundo. Esse Dia com Deus, página 173. O Salvador tomou sobre si as enfermidades humanas e viveu uma vida sem pecado, a fim de os homens não terem nenhum temor de que, devido à fraqueza da natureza humana, eles não pudessem vencer. Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina. E sua vida declara que a humanidade unida à divindade não comete pecado. O Salvador venceu para mostrar ao homem como ele pode vencer. Ciência do Bom Viver, página 180. Nós temos dezenas de textos que nos esclarecem o que representa ser participante da natureza divina. É ter uma ligação tão íntima com Deus. Como nós já falamos, ser moradas do Espírito Santo. Ser habitação do Espírito Santo. Para que Ele sim possa reinar na nossa vida, não o pecado. Para que Ele possa nos livrar das paixões e corrupções que há no mundo. E serão essas pessoas que foram lavadas e purificadas pelo sangue do Cordeiro, que naquele dia serão transformados, apesar de ainda serem corruptíveis, mas naquele dia se tornarão, apesar de serem corruptíveis, naquele dia se tornarão incorruptíveis. São corruptíveis, mas foram transformados, lavados e purificados. E a partir daquele momento, então, não serão mais corruptíveis. Além de estarem purificados, eles não serão mais corruptíveis. Bom, é muito comum, infelizmente, a gente ver algumas pessoas, de uma forma até irônica, nos perguntar, fazer a seguinte pergunta. Já fizeram isso com a minha pessoa, perguntar assim, você acredita que é possível ser plenamente purificado, ser libertado do pecado? Então essas pessoas perguntam, há quanto tempo você não peca? Queridos, nós vamos abrir um pequeno parênteses para explicar alguma coisa sobre isso, sobre esse tipo de pergunta. E em outra oportunidade nós vamos tratar disso de uma forma mais específica. Mas veja bem, saber se uma pessoa está ou não sem pecado é uma prerrogativa apenas de Deus. Veja bem o texto que nós vamos ler. E o Espírito Santo, o Consolador, que Jesus disse que havia de mandar ao mundo, que nos muda o caráter à imagem de Cristo. E quando isso é efetuado, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Isto é, o caráter daquele que assim contempla a Cristo é-lhe tão semelhante que quem olha o vê o próprio caráter de Cristo, a refletir-se como um espelho. Veja bem, de maneira imperceptível para nós mesmos,
somos transformados de dia em dia de nossa própria maneira de ser, a vontade para os modos e a vontade de Cristo, para a beleza de seu caráter. Assim crescemos à estatura de Cristo e inconscientemente refletimos-lhe a imagem. Nossa alta vocação, página 56. Veja bem, uma pessoa que foi transformada, é agora co-participante da natureza divina, que é a habitação do Espírito Santo, ela jamais vai dizer: nossa, estou sem pecado. Olha, se você estiver esperando que encontrar alguém que fale isso, para que você acredite na plena purificação do pecado, meu amigo, isso não vai acontecer. E se acontecer, essa pessoa não tem uma noção de como é realmente a obra de Deus no nosso coração. Veja bem, uma pessoa pode achar que está fazendo tudo certinho. Ela pode achar que está deixando de comer as coisas certas, se alimentando de forma correta, ajudando as pessoas, mas Deus sonda o coração. E Deus vê qual a motivação que está por trás daquilo. As intenções, Deus sabe qual os propósitos. Às vezes eu posso estar fazendo tudo certo, mas talvez para me sentir superior às demais pessoas, talvez eu não esteja sendo motivado pelo amor, apenas com o desejo de ser diferente, de ser melhor do que os outros, e então estaria em pecado. Só quem pode me julgar e saber realmente das minhas intenções, do que está no meu coração, se eu estou no caminho certo ou não, é Deus. Então, como me perguntar se eu já consegui? Há quanto tempo eu não peco? Essa é uma pergunta infantil, sabe, irmãos? De pessoas que deveriam estar ensinando, e muitas vezes nós vemos que são pessoas que estão precisando aprender coisas básicas, coisas como a libertação do pecado, que é a essência do Evangelho. Mestres, doutores da lei, que deveriam estar ensinando, precisam aprender isso, que é um ponto fundamental no plano da salvação. Olha só, repito, saber se uma pessoa está ou não sem pecado é uma prerrogativa apenas de Deus. Apenas de Deus. A pessoa que estiver contemplando a Cristo, como salmista, ele sempre vai dizer: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho imperfeito. Bom, olha só. Voltando então para a questão da transformação que vai ocorrer na volta de Jesus, para aquelas pessoas que não acreditam numa necessidade de transformação antes do fechamento da porta da graça, realmente essas pessoas alcançarão uma transformação na volta de Jesus. E veja como será essa transformação. Meus amigos, meus irmãos, se eu, Anísio, não for transformado pela graça de Deus antes do fechamento da porta da graça, a transformação que eu alcançarei na volta de Jesus será a transformação de um ser vivo para cinza. Essa será a transformação que ocorrerá na vida daqueles que estiverem esperando a volta de Jesus para serem transformados no caráter, para serem purificados no caráter. Veja esse texto do Espírito de Profecia. As palavras do Senhor a Israel eram: e porei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. Isaías 1:25. Para o pecado, onde quer que se encontre, nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12:29. O Espírito de Deus consumirá o pecado em todos quantos se submeterem ao seu poder. Veja bem, irmãos, se os homens, porém, se apegarem ao pecado, ficarão com ele identificados. Então, a glória de Deus, que destrói o pecado, tem que destruí-los. Desejar todas as nações, página 107. A única transformação que vai ocorrer na vida daquelas pessoas que estiverem ainda corrompidas na volta de Jesus será a transformação de seres vivos para a cinza. Desperta, povo de Deus.
Deus está clamando e está oferecendo todo o plano da salvação para nos salvar, para nos perdoar e para nos transformar. Cabe a nós aceitarmos esse convite desse Pai amado e maravilhoso que nós temos. Queridos, pegue uma concordância bíblica. É simples. Pegue uma concordância bíblica e vá lá e veja na concordância bíblica, faça um estudo bíblico sobre o estado corrompido do homem. E veja lá você pode procurar, por exemplo, já vou citar 2 versos, 2 Timóteo 3:8, 1 Timóteo 6:5. Veja se a condição do homem corrompido é uma condição de alguém que pode esperar alguma coisa na glorificação. Veja, então quando eu leio Coríntios 15, eu devo entender que lá está falando de pessoas corruptíveis, não corrompidas, não ainda corrompidas. São corruptíveis, mas foram transformadas e purificadas pelo sangue do Cordeiro. Não, apesar de serem corruptíveis, não estão corrompidas. Foram lavadas e alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus por isso. Veja bem. Veja o que nos fala esse texto do Espírito de Profecia. Não nos devemos sentar, esperando que nos sobrevenha por maneira miraculosa uma mudança de caráter quando Jesus aparecer nas nuvens do céu com poder e grande glória. Não, meus jovens amigos, somos destinados ao juízo e a graça nos é assegurada aqui nesta vida, a fim de formarmos caracteres para a vida futura e imortal. Meditação matinal, Filhos e Filhos de Deus, página 9. É o que muitos estão fazendo, esperando que a volta de Jesus os traga alguma transformação miraculosa do caráter, e então aí sim serão plenamente purificados, aí sim serão plenamente libertados do pecado. Até lá vamos continuar pecando. É isso que o inimigo quer que você pense, é isso que o inimigo quer que eu pense. Mas Deus veio para nos libertar dessas mentiras e nos salvar em ocasião oportuna, e o tempo é agora, antes que seja fechada a porta da graça. Vou novamente citar o que vai acontecer na glorificação. Na glorificação, pessoas que são corruptíveis, mas que já foram libertadas das corrupções que existem no mundo, corruptíveis, mas não corrompidas. Elas, além de não corrompidas, elas serão também não mais corruptíveis. Por quê? Porque naquele momento a nossa natureza caída que já foi subjugada pela graça de Deus, ela será erradicada do ser humano. Ou seja, nós não teremos mais uma natureza caída. Ela já estará subjugada pelo poder do Espírito Santo. E então finalmente ela será erradicada. Nós somos transformados pelo sangue do Cordeiro, mas nós somos fracos e somos dependentes dessa graça sempre. Naquele momento, Deus vai erradicar essa natureza pecaminosa que nós temos. Veja bem, novamente nós falamos, naquele momento, vamos voltar para a nossa ilustração, a lâmpada quebrável não será mais quebrável. O papel rasgável não será mais rasgável a partir daquele momento. O homem corruptível vai herdar a incorruptibilidade, ou seja, não será mais corruptível. Então que fique bem claro, que Deus não está falando em Coríntios 15 de transformação de homens ainda corrompidos para incorruptíveis. Deus está falando de homens corruptíveis, mas que foram já transformados e libertados pela graça de Deus. Olha só o que nos fala esse texto do Espírito de Profecia também. Vi que muitos, infelizmente isso está acontecendo, vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério, a chuva cerúlea, os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver à sua vista.
Quantos vi eu, no tempo de angústia, sem abrigo, haviam negligenciado a necessária preparação e, portanto, não podiam receber o refrigério que todos precisam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus santo. Os que deixam de purificar o espírito na obediência da verdade chegarão ao tempo em que as pragas cairão e verão que necessitam ser esculpidos e preparados para a edificação. Não haverá, porém, tempo para o fazer, e nem mediador para pleitear a sua causa perante o Pai. Antes desse tempo, sairá a declaração terrivelmente solene de que quem é justo faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo faça justiça ainda, e quem é santo seja santificado ainda. Apocalipse 22, 11. Meditação matinal, Cuidado de Deus, página 353. Meus queridos, veja o apelo desse Deus maravilhoso que tanto ama a mim e tanto ama você. Veja o apelo que eles fazem para nós. Olha só. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2,15. A graça de Deus é nos concedida para que nós atendamos a esse apelo. Deus nos apela para que nós estejamos no meio de uma geração corrompida, não fazendo parte dela. No meio de uma geração corrompida e pervertida, transformados pela graça de Deus, no meio, mas não como parte dela, resplandecendo a glória de Deus, refletindo o caráter de Cristo para o mundo. É assim que a última geração vai iluminar a terra, refletindo, mostrando para o mundo, testemunhando para o mundo o poder transformador da graça de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos liberte dos enganos do inimigo, para que nós possamos ser transformados, queridos. Para que nós estejamos naquele dia irrepreensível, sejamos encontrados pelo nosso Salvador Jesus Cristo irrepreensível, para que então possamos herdar a incorruptibilidade, a vida eterna e a bendita esperança de fazermos parte de um mundo onde as pessoas não mais estarão morrendo com câncer, com tantas outras coisas que nos faz sofrer aqui nesse mundo. Que Deus coloque no nosso coração essa verdade maravilhosa de que Deus pode e quer nos transformar plenamente antes que seja tarde demais. Que Deus nos abençoe. É o meu desejo para cada um dos irmãos, para a nossa família, que nós sejamos salvos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai amado, obrigado pelos momentos que meditamos na Tua Palavra. Venha nos transformar e nos purificar pela Tua graça, nós te pedimos, Pai amado. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.